Olá, internauta, nós estamos aqui mais uma vez com uma palavra de vitória para a sua vida. Eu queria hoje falar com você a respeito de um momento muito especial na vida de Jesus. Foi quando ele começou o seu ministério. Esse texto, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo número 2 e versículo número 1. E eu queria aqui interagir com você, conversar com você a respeito desse texto, e para isso eu coloquei um tema, para que você possa entender melhor, esse texto e o que nós vamos falar hoje aqui. Eu coloquei o tema, quando o vinho acaba, o que fazer? O que fazer quando o vinho acaba? E você vai entender nesse texto o que significa esse vinho na sua vida. No capítulo 2, versículo 1, do livro do Evangelho de João, que diz assim, olha só: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, olha lá, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós contigo? Que temos nós em comum, mulher? Minha hora ainda não chegou. No versículo 5 diz: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse-lhe Jesus aos serviçais: encham os potes com água e encham até a borda. E então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Querido, eu queria poder falar com você hoje aqui a respeito de um assunto muito importante. Quando nós falamos de vinho na Bíblia, nós entendemos que vinho significa alegria, momentos prazerosos. Uma vez que o mosto, o vinho novo, aquele vinho que era antes de ser fermentado, era o melhor vinho que existia. E, consequentemente, este vinho era o vinho que estava sendo servido nessa festa, porque era uma festa muito especial, festa de casamento. E nós sabemos que a festa do casamento judeu era realmente uma festa esplêndida, espetacular, duravam dias, era um dos maiores eventos que existia. Por quê? Porque era a união de 2 pessoas que se amavam e que estavam celebrando, festejando aquele momento. A Bíblia diz que este casamento teve a participação de Jesus, da sua mãe e dos seus discípulos. E eu queria dizer para você o seguinte: muitas pessoas, talvez você que me assiste agora, estão passando por esse momento. Um momento em que você obteve alegria, você teve muitas felicidades, muita coisa boa aconteceu na sua vida, mas hoje você está vivenciando um momento de grande angústia. Você está abatido, quem sabe, muitas vezes você se encontra entristecido pelas circunstâncias da vida. Isso indica que o vinho, quem sabe, acabou. Ou seja, a alegria se foi embora. As coisas se tornaram em tédio, as coisas se tornaram em momentos desprezíveis, tudo para você não tem valor. E hoje eu estou aqui para dizer para você que isso tudo tem uma causa.
Tudo isso tem uma causa, mas também tem uma solução. A causa é que, nesse texto, nós aprendemos que Jesus era um convidado. Jesus foi convidado para aquela festa. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso com você. Querido, em muitas pessoas, em muitas vidas, em muitos homens e mulheres, jovens, pessoas que têm crises interiores, que sofrem diante das circunstâncias da vida, muitas vezes a causa é porque Jesus é apenas um convidado. Quem sabe você que está me ouvindo hoje, Jesus até hoje foi um convidado. Ele não está sendo ainda o centro das decisões na sua vida. Jesus foi convidado para essa festa, e quando ele chegou naquela festa de casamento, quem sabe ele se sentou numa mesa junto com os demais convidados, com seus discípulos, e então ali Jesus era mais um. E de repente, no momento da euforia, no momento da alegria, no momento da festa, no momento do auge daquele momento tão feliz para os noivos e para aqueles que foram convidados, o vinho acaba. Faltar o vinho em uma festa judaica, nós entendemos pela Bíblia que isso é uma desgraça. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito terrível. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi requisitado pela sua mãe. Sua mãe, a mãe de Jesus, chega para ele e diz: Jesus, olha o desespero dessas pessoas. Digo eu, não a palavra, mas eu entendo, fazendo uma analogia, que a mãe de Jesus incentiva, motiva, pede, insiste para que Jesus opere um milagre naquele momento, para que venha impedir que aquele momento seja tão frustrante. Quem sabe você está aqui me ouvindo hoje e está vivenciando esse momento de frustração, de lutas. Eu quero que você entenda o seguinte: naquele momento que Jesus foi requisitado, Jesus não pôde fazer nada. Por quê? Porque ele era apenas um convidado. Por isso ele disse: que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. E eu quero hoje aqui profetizar na sua vida que a hora do seu milagre, a hora em que a água irá se transformar em vinho na sua vida, a hora em que aquilo que não tem sabor, que não tem mais gosto, que se tornou algo terrível para você, poderá se transformar em vinho, somente quando Jesus for o centro das decisões da sua vida. Querido, receba essa palavra. Se a alegria acabou, se o vinho acabou na sua vida, receba esta mensagem no seu coração. Não tenha Jesus como um convidado da sua vida. Tenha Jesus como Senhor, aquele que está no centro das decisões. Jesus mudou a história dessa festa. Por quê? Porque quando ele começou a dar ordem aos serviçais, quando Jesus se tornou o centro das decisões, houve um grande milagre. E eu quero profetizar isso na sua vida. Receba Jesus, não como apenas um convidado no seu coração, mas como alguém que tem a chave da sua vida, que tem o controle da sua vida, que está no governo da sua vida. Deus abençoe você.